Na região do Cariri paraibano, onde o clima semiárido já apresenta desafios naturais significativos, as mudanças climáticas podem gerar preocupações adicionais entre os criadores de animais, como explica o veterinário Gregório Cordeiro. A interferência do clima ela é importante na produção animal, levando em considerações diversos fatores que interferem tanto na sua fisiologia, né, tanto dos animais quanto das plantas que alimentam esses animais, né? Então, devemos ter alguns cuidados com nossos animais de criação nessa época mais fria, né? Naturalmente, nossa região, a maior parte do ano ela é quente. Então, os animais daqui, eles são mais acostumados à época quente. Então, quando chega esse frio, eles sofrem um pouco. Então, isso demanda de um manejo específico, mais adequado, para que os animais não sofram nessa época, né? Principalmente aves e suínos, né? A galinha e os porcos, eles precisam de uma ajuda quanto à questão do frio, principalmente os animais jovens, né? O pintinho, se for pintinho de granja, ele precisa de um auxílio, né, no aquecimento. E os suínos, os leitões também, né? Isso vai melhorar o ganho de peso e diminuir a mortalidade e a incidência de doenças, notadamente as doenças respiratórias, né? No gado bovino e nas criações, eles sofrem menos, mas sofrem também, né? Então, é aconselhável principalmente ter um cuidado com os animais jovens, bezerros, cabritos e borregos, né? Para que tenham abrigos, né? Ou na pastagem ou nos currais, nos estábulos, para abrigar esses animais mais jovens. As mudanças climáticas provocam variações inesperadas nos padrões de chuva e temperatura, influenciando diretamente o crescimento e a saúde das plantas nativas, assim como também provoca mudanças em outros setores. Quanto à questão da alimentação, nesse frio, algumas plantas elas também diminuem o seu crescimento, né? Então, algumas forragens, por exemplo, elas diminuem um pouquinho a produção, mas os animais não vão sentir tanto, né? A questão é mais do animal em si, a dificuldade que ele enfrenta, né? Então, o produtor ele tem que ter bastante atenção quanto aos animais, né? Se eles estão sendo abrigados do frio, principalmente na noite. A madrugada costuma a temperatura baixar bruscamente, né? Às vezes temos uns dias relativamente quentes e uma madrugada fria, né? E essa diferença de temperatura, que a gente chama de amplitude térmica, isso predispõe a infecções respiratórias em todos os animais, né? Tanto o gado como em aves e suínos também, né? Então o produtor precisa ter um cuidado a mais quanto a essa questão. Algumas raças nativas e adaptadas ao clima semiárido demonstram uma resiliência notável. Raças essas que adaptam-se com facilidade à região. Já outras não nativas sofrem mais. A raça, ela tem as suas peculiaridades conforme a sua origem, né? Então, os animais de origem de regiões frias, nessa época eles não sofrem tanto, né? Então, no gado bovino nós vamos observar aí o gado holandês, principalmente, que é um animal que sofre menos com frio. Por outro lado, ele vai sofrer mais no calor, né? Então, as raças zebuínas de gado, o Sindh, o Ghee, o Nelore, eles vão sofrer um pouco menos no calor e um pouco mais no frio, né? Que são raças de origem de região de clima quente, né? Que são o gado indiano, tá certo? Então a origem deles é indiana, eles são mais animais de área quente. Então os animais de origem europeia são animais de área fria. Então, conforme a sua origem, ele vai se adaptar melhor ou ao frio ou ao calor. Então o produtor tem que estar atento quanto a isso, saber o animal que ele cria e qual é a época do ano que ele vai precisar mais de ajuda quanto à questão climática, né? Nos caprinos também tem as raças que toleram mais o frio do que outras, né? As nossas nativas, né, elas ficam mais confortáveis na época quente, né? Já no frio elas sofrem mais. Por outro lado, as raças europeias, né, elas toleram mais o frio do que as nossas.
Os ovinos são mais tolerantes ao frio, né? Principalmente que a gente vê muita interferência de raça de origem de região fria no rebanho da gente hoje, né? Antigamente a gente tinha mais raça nativa, o santinês e outras raças que são da região ou de região quente, né? E no frio elas sofriam mais. Como hoje tem mais uma mistura de raças europeias, o Dorper vem muito misturado nisso aí também. Então eles toleram mais o frio do que as nativas.